Começar na Esta hora, né? conferência será gravada agora. Bom, eu vou passar inicialmente, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Eu vou passar algumas orientações iniciais para que a gente possa fazer a nossa palestra da forma mais tranquila possível. E gostaria, por favor, primeiro que todos desligassem as suas câmeras e mantivessem os seus microfones desligados durante as palestras. A gente vai ter duas palestras na sequência, uma do Brigadeiro Cerqueira, que é subdiretor da Diretoria de Material Aeronáutico Ibérico da Força Aérea, e na sequência do Major Diogo, que é da Diretoria de Material de Aviação do Exército, em Taubaté, no escritório de Taubaté, da Imavex aqui em Brasília. E ambas vão estar falando sobre os processos de certificação de empresas de manutenção nas respectivas forças, né? Ao final, a gente vai procurar fazer um debate com algumas questões que eu agradeceria se os senhores colocassem aqui no chat, e eu vou anotando aqui, até para consolidar perguntas iguais e tudo mais, a gente não perder tempo. Então, ao final, terminadas as duas palestras, a gente vai passar, então, a essa parte de debates. Eu vou ler as perguntas aqui, passar para os debatedores, para os palestrantes, para que a gente possa responder da melhor forma possível para vocês, tá? Então, eu vou pedir, então, mais uma vez, por favor, que desliguem as câmeras e os microfones, mantenham desligados durante a palestra. Vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, aí, o comandante Décio Corrêa, e, na sequência, o Brigadeiro Cerqueira, Brigadeiro Engenheiro Cerqueira, vai fazer a sua primeira palestra, e depois o Major Diogo, falando sobre a parte do Exército, o processo do Exército Brasileiro. Ok? Décio, está contigo. Ok, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês nesses encontros de manutenção da MBF, o MRO Brasil, nossa feira de manutenção, que vai estar acontecendo de 27 a 28 de abril, aqui no Parque de Material Aeronáutico, no PAMA, São Paulo, e da Manta Aera, nossa Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica. Muito obrigado, estamos realmente hoje em muito boa companhia, Brigadeiro Cerqueira, Major Diogo, aqui do Demavex, abordando o tema da mais alta importância para nós, especialmente para aqueles hoje ligados à manutenção aeronáutica que têm grande interesse de um acesso à manutenção das nossas Forças Armadas, enfim, acredito que será bastante contributivo para o nosso setor de manutenção aeronáutica, a apresentação do Brigadeiro Cerqueira, Major Diogo, o Coronel Antônio Campos, o nosso vice-presidente. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma noite muito interessante para nós todos da manutenção. Que seja todo mundo muito bem-vindo. Obrigado, Décio. Na sequência, então, Cerqueira, se quiser abrir sua apresentação, o Brigadeiro Cerqueira, como eu apresentei, é Brigadeiro Engenheiro da Força Aérea, atual subdiretor de Fiscalização e Controle da Diretoria de Material Aeronáutico Ibérico da Força Aérea em São Paulo, e além de um grande companheiro aí com quem a gente conviveu há muito tempo na Força Aérea, é uma pessoa de altíssimo gabarito, conhece bastante os processos da Força Aérea e se dispôs a compartilhar um pouco de toda essa sabedoria conosco aqui. Tá? Cerqueira, muito obrigado pela sua disponibilidade, agradeço lá ao Brigadeiro Madureira e a todo o pessoal do CONGAP e da DIRMAB por ter disponibilizado aí um tempinho, que eu sei que é muito curto o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Tá? A sala é sua, a audiência é composta de profissionais e de executivos de empresas de manutenção aeronáutica brasileiras muito interessados em saber como que eles podem participar mais junto aí das Forças Armadas nesse processo de manutenção, ok? Obrigado aí, está contigo, Cerqueira. Obrigado, Campos, obrigado, Décio, pela introdução. É uma satisfação para mim estar aqui e poder contribuir e divulgar os nossos processos ligados à certificação de empresas de manutenção. Eu queria, antes de iniciar a apresentação, simplesmente fazer uma provocação aos senhores. Estamos, como Força Aérea,
suportamos uma série de frotas de aeronaves. Muitas delas são aeronaves duais, aeronaves que têm o seu, vamos dizer assim, correspondente na aviação civil. Nós temos o Caravan, o Cessna Caravan, temos o 170 da Embraer, temos uma série de aeronaves que têm uma configuração comum a frotas da aviação civil. Nesse sentido, para nós, ser capazes de contratar empresas para dar suporte de manutenção a equipamentos ou mesmo a manutenção dessas aeronaves, nós tomamos crédito com tranquilidade dos processos de certificação da aviação civil brasileira. O problema surge justamente quando nós temos um F-5, um Mirage, que já foi desativado, um C-130 Hércules, aeronaves estritamente militares, e que o processo, a nossa aviação civil, a ANAC, ela não faz esses processos de certificação. Então, diante dessas limitações em termos de reconhecimento da capacidade das nossas empresas em executar serviços de manutenção de equipamentos e de aeronaves, surgiu essa necessidade de certificação de empresas de manutenção. Naturalmente, essa questão da certificação de empresa de manutenção, ela não vem sozinha, né? Ela está num contexto muito mais amplo em termos de certificação aeronáutica. Então, eu só queria colocar essa questão da importância, tá, desse processo. Ele está muito mais ligado a equipamentos e a aeronaves estritamente militares do que a aeronaves e equipamentos duais, militares e civis com comunalidade de configuração. Eu vou passar a apresentação agora. Eu não sei se eu já estou como apresentador aqui. Ariadne, você sabe como orientar aí essa projeção, esse compartilhamento? Normalmente você ativa aqui embaixo na tela aqui. Você está autorizado como... Eu acredito que não. Ariadne, você está na escuta? Sim, está autorizado. Tem um botão chamado Share ou Compartilhar Tela. Normalmente está junto do microfone, da câmera. Pois só tem microfone, câmera, tela. Não apareceu. Esse aqui. Beleza. Então, ok? Estamos... Ok, visível. Está visível? Bom, o assunto, então, é certificação de empresas de manutenção aeronáutica no âmbito do Comando da Aeronáutica. Tá? Então, como eu falava, nós somos da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélio, a DIRMAB, que é uma diretoria que pertence ao Comando Geral de Apoio. Então tá bom. Tá bom. Também estou em nome da Maria Helena, estou usando o computador dela. Ok. Eu não sei se... Não, tudo bem. Teve uma pessoa que já entrou aqui que estava com o microfone aberto. Mas já foi... não vejo nada aqui, não. Deixa eu ver. Com alguma pane? Não está passando aqui. É estranho.
Deixa eu tentar novamente. Ó, começou. Então, nosso objetivo é que todos sejam capazes de conhecer o processo de certificação de empresas de manutenção aeronáutica, que é realizado pela Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. Nós decidimos colocar esse roteiro passando primeiro pela base legal e pela estrutura de certificação aeronáutica no Comaer, para dar um contexto completo para os senhores de onde se insere o nosso processo de certificação de empresas de manutenção aeronáutica. Eu vou passar rapidamente pelos dois primeiros tópicos, pela base legal, desde a Convenção de Chicago, e passar também como funciona essa estrutura de certificação aeronáutica no Comando da Aeronáutica, no contexto de divisão de trabalho dentro do Comando da Aeronáutica. Entendam a divisão de trabalho entre o DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo, e DCTA, com o IFI, com a certificação de produtos, de projetos, e nós com a parte de certificação de empresas de manutenção. Na sequência, a gente mergulha no processo de certificação de empresas de manutenção aeronáutica. Então, a base legal começa lá na Convenção de Chicago, tá? E com base nos acordos da Convenção de Chicago, nós recepcionamos por meio do Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Então, no artigo 2º, consideram-se autoridades aeronáuticas competentes as do Ministério da Aeronáutica. Então, entendemos hoje o comandante da Aeronáutica, né? Já na criação da ANAC, mais recente, tá? Ela é vista como autoridade na aviação civil, né? E de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, com exceção das atividades e procedimentos relacionados com o sistema de controle de espaço aéreo e com o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, a ANAC está colocada na lei como autoridade de aviação civil. Já em 2010, com a Lei Complementar 136, tá, o comandante da aeronáutica é designado como autoridade aeronáutica militar. Tá bom? Então, a gente até esse ponto aqui, nós estamos vendo, né, que desde a Convenção de Chicago até 2010, nós temos uma divisão dessas competências de autoridade aeronáutica militar. No contexto do Comando da Aeronáutica, especificamente, nós temos aí o gerenciamento dos sistemas de proteção ao voo, sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, e não é um sistema aqui, mas é o assunto, a área de interesse da aeronavegabilidade. Dentro do Comando da Aeronáutica, nós temos uma diretriz do Comando da Aeronáutica, essa diretriz aí de cima, que é a DCA 800-2, que foi emitida no âmbito do Estado-Maior da Aeronáutica, tá? E ela divide essas competências por organismos certificadores. O DCTA, o Comando Geral de Apoio, o CONGAP, e o DCEA. Abaixo, os senhores veem as normas de interesse, né? O DCTA com as ICAs 57-21, 23, 60-2, e o CONGAP com a ICA 80-4, 6536 e 6539. O nosso caso específico está no âmbito do CONGAP, tá? E regulado por meio da ICA 6536, que é a parte de certificação de empresa de manutenção. Agora, vamos olhar a estrutura de certificação dentro do Comando da Aeronáutica, né? A nossa DCA 800-2, emitida no Estado-Maior da Aeronáutica, que trabalha com a aprovação, certificação, aceitação de todos os sistemas e produtos adquiridos ou desenvolvidos para emprego no Comaer. Então,
É justamente essa diretriz que divide aí o mundo em CONGAP, Comando Geral de Apoio, Departamento de Controle de Espaço Aéreo e o DCTA, estabelecendo meios para regular, supervisionar e controlar toda a parte de certificação. Seguindo adiante, vamos falar rapidamente sobre certificação de projeto. Então, no âmbito do DCTA, eles fazem toda a parte de certificação de projeto, certificado de tipo, certificado de modificação, certificado suplementar de tipo e atestado de projeto aeronáutico aprovado, APA. Então, vejam bem, por meio dessa atividade que o IFI, por exemplo, trabalha em cima da certificação de tipo de uma aeronave como o Super Tucano, o A-29, como o KC-390, Millennium, né? E as modificações, né, elas são englobadas, as grandes modificações, quando executadas fora do âmbito do processo da empresa projetista original, por meio desses instrumentos de certificação de modificação ou suplementar de tipo. Certificação de modificação, quando não existe um certificado de tipo aprovado. Queria que os senhores entendessem que essa atividade de certificação de tipo, executada pelo DCTA, ela não necessariamente não engloba aeronaves duais que já têm um tipo aprovado pela Autoridade Aeronáutica Civil. Então, uma aeronave como o 145 da Embraer, ela tem um certificado de tipo civil. Tá bom? Agora, para uma aeronave desenvolvida estritamente militar, é muito comum aí o IFI ser acionado para desenvolver esse tipo de trabalho. Ainda no âmbito do DCTA, eles desenvolvem toda a atividade de certificação de produção. Então, ela tangencia toda a parte de qualidade, né, de garantia governamental da qualidade, e produz, né, o COF, Certificado de Organização Fornecedora, ou a COF, tá? Para processos produtivos. Então, eu tenho, por exemplo, uma atividade de grande modificação que é industrializada numa empresa, e para que seja possível a gente ir adiante com uma contratação, nós buscamos que a empresa tenha uma certificação de produção. Os senhores podem ver que, assim, que existe um binômio, né? Projeto e produção. Não só o projeto, como a produção tem que ser certificadas. O IFI também trabalha na área de aeronavegabilidade com a emissão de certificado de aeronavegabilidade inicial. Então, por conta aí dessa divisão do trabalho, da DCA 800-2, o inicial fica com o IFI e o continuado está com a Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. Uma correção, com o Comando Geral de Apoio por meio da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. E outros certificados de aeronavegabilidade para exportação, permissão de voo, permissão inicial de voo. A permissão de voo é um certificado igualzinho de aeronavegabilidade, entretanto, para aeronaves que não têm tipo aprovado. Então, o CONGAP já trabalha aí através de outras atividades em qualificação de produtos aeronáuticos nacionalizados, a aceitação e aprovação de produtos de infraestrutura e o do nosso interesse, a certificação de aeronavegabilidade continuada, executada dentro da DIRMAB, e a certificação de organização fornecedora de serviços de manutenção. O produto é o certificado de empresa de manutenção. Então, vejam que, assim, em todo um grande contexto de certificação,
a certificação de empresa de manutenção, né, é um pedacinho que fica sob a responsabilidade do CONGAP, mais precisamente pela DIRMAB. Essa aqui é uma visão geral de toda essa estrutura de certificação aeronáutica no comando da aeronáutica. Então, nós temos a certificação de projeto, certificação de aeronavegabilidade, certificação de produção. Então, os produtos da certificação de projetos são os certificados de modificação de tipo, suplementar de tipo, atestado de projeto aeronáutico aprovado. Tá? A certificação de produção, assim como a certificação de projeto, desenvolvida no âmbito do DCTA, que os produtos são certificação de organização fornecedora e atestado de verificação governamental de qualidade. Tá? Já no âmbito do CONGAP, eu diria assim, não só do CONGAP, mas do DCTA também, por conta do DCTA está a cargo da parte toda inicial, né, de certificação inicial, mas principalmente pelo CONGAP, a certificação de aeronavegabilidade, né, de permissão de voo e a certificado de empresa de manutenção, aquele 100 ali embaixo. Ok? Então, passado por essa visão global aí da base legal e da estrutura de certificação no comando da aeronáutica, nós entramos direto agora no principal, que seria o nosso processo de certificação de empresas de manutenção aeronáutica. Bom, essa nossa instrução, a ICA 6536 de 2013, ela representa um marco de uma grande evolução que houve nos nossos processos. É claro que tem muita coisa a ser melhorada, a ser aperfeiçoada, mas nós saímos de uma situação bastante limitada em termos de certificação de empresa de manutenção para um novo patamar. Essa ICA ela estabelece todos os requisitos e procedimentos para a certificação dessas organizações, para a prestação de serviços de material aeronáutico empregado no comando da aeronáutica, sob a gerência da DIRMAB. Ok? Ela estabelece procedimentos muito similares aos procedimentos que são adotados na aviação civil. É uma tendência mundial que as organizações militares de diversos países se alinhem cada vez mais com os procedimentos, os processos ligados à aeronáutica, à certificação aeronáutica civil. Então, o nosso processo, ele tem como objeto material aeronáutico exclusivamente de uso militar, tá? E existe uma compatibilidade muito grande com as normas, as regras ditadas pela ANAC, pela FAA, pela EASA e assim por diante. Inclusive, as nossas, na ausência de alguma norma, é muito comum nós adotarmos esses procedimentos usados para a aviação civil. Então, alguém pode se questionar, poxa, eu tenho aqui uma capacidade de fazer manutenção num item de uma aeronave Caravan, igualzinha que a aeronáutica voa, o C-98. Pois bem, os senhores normalmente vão encontrar nos nossos editais de contratação o requisito ligado à certificação aeronáutica civil. Ele é aceito, na maioria das vezes, a não ser que haja alguma exigência específica para algum item, por algum motivo justificado internamente. Então, é muito comum a aceitação de certificação civil nos nossos editais de contratação. Nós focamos muito
na parte de certificação de empresas de manutenção para manutenção de material aeronáutico de uso exclusivamente militar. Simplesmente aqueles casos em que a gente não tem saída. São aeronaves como o F-5, o C-130, o AMX, são aeronaves de uso estritamente militar, então nós não temos a saída de tomar crédito de uma certificação da aviação civil. O processo, né, ele é desenvolvido no âmbito da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico, tá? Envolve os nossos parques de material. Então, os nossos parques de material, eles têm gente capacitada com curso de auditor na área de certificação, tá? Envolve as nossas comissões em Washington e Europa, tá? E todos os elos do sistema de material aeronáutico e bélico. Nós, eventualmente, lançamos mão de técnicos com conhecimento profundo em um determinado equipamento, alguma determinada aeronave, para compor as nossas equipes de análise ou de auditoria. Envolve também empresas de manutenção. Os nossos procedimentos, eles são separados em grandes vamos dizer assim, etapas, que são a solicitação. Aqui dentro da solicitação, a gente não menospreza essa área, porque ela é muito importante. Ela é um momento em que a empresa compõe um processo. Tá? A solicitação tem a avaliação. A avaliação ela é feita por meio de uma avaliação documental e também uma visita de auditoria, e tem a suspensão ou revogação da certificação. A solicitação engloba um objetivo que uma empresa tenha de ter uma certificação inicial, ou uma revalidação de certificação, ou uma inclusão de serviços em certificado vigente. Queria que os senhores entendessem que esse procedimento ele é muito próximo do que é praticado na aviação civil, tá? Por meio da ANAC. Tá? Então, a certificação inicial e a inclusão de serviço certificado vigente são muito similares. Né? A revalidação, nós temos uma diferençazinha com a aviação civil, com a ANAC. O que acontece? A ANAC é comum ela emitir uma certificação e essa certificação não ter prazo de validade. Por outro lado, ela quase que anualmente audita todas as empresas certificadas. No nosso caso, nós fazemos uma certificação inicial com um prazo de 3 anos. E, a partir daí, há uma análise novamente e visita de auditoria para revalidação de certificação. Vamos dizer que a certificação inicial talvez seja o passo mais complicado, mais complexo desse processo, e a revalidação é bastante simples, a inclusão também bastante simples. A inclusão de serviço certificado vigente, né, mais recentemente a FAA incluiu uma possibilidade das empresas de manutenção, uma vez estabelecido um processo robusto internamente e auditado pela própria FAA, a inclusão de serviços poderia ocorrer ainda no âmbito da própria empresa, apenas informando a FAA. Tá? Mas, assim, a avaliação do pessoal da aviação civil aqui no Brasil acabou seguindo também na norma isso, mas eles não autorizam, é raro acontecer eles autorizarem uma inclusão automática de serviços em certificado vigente, tá? De maneira autônoma pelas empresas. No nosso caso, nós fazemos como um processo normal. Tem que fazer uma solicitação de inclusão, nós analisamos todos os requisitos
e fazemos, na sequência, a inclusão. Então, o processo que se compõe no início da solicitação são uma listagem desses serviços pretendidos, né, e uma listagem, né, com correspondente de publicações e normas técnicas, todo o ferramental, uma declaração da estrutura organizacional da empresa, os dados gerais da empresa de manutenção, planta baixa, manual de empresa de manutenção, tá? É feito também uma listagem, um checklist aí de conformidade do manual de empresa de manutenção, a autorização, as evidências de autorização de funcionamento de empresa de manutenção e relação das empresas de manutenção contratadas. Os que os senhores entendessem que todos esses itens são os itens idênticos ao processo praticado na aviação civil pela ANAC. Tanto que o manual de empresa de manutenção da aviação civil normalmente é utilizado e aceito no nosso processo de certificação. Se uma empresa já tem um manual preparado nos moldes da aviação civil. Então, essa aqui é uma visão global do nosso processo de certificação de empresa de manutenção. A empresa começa com um requerimento, faz a certificação inicial, é passado por um processo de análise documental, costuma levar no máximo 90 dias. Então, depois, existe todo nesse momento da análise documental, existe uma interação muito grande com a empresa, que são feitas várias correções nos documentos, nas evidências que são solicitadas, principalmente sobre pessoal, né, da capacitação do pessoal, das instalações, da disponibilidade de publicações técnicas, do ferramental utilizado. Tá? E quando nós chegamos a um ponto satisfatório, marcamos a visita de avaliação técnica, é feita uma visita, normalmente liderada por um engenheiro, um oficial superior engenheiro nosso, ele vai com um engenheiro, pelo menos um engenheiro, para fazer as análises mais técnicas e uma equipe de especialistas. Nessa visita de avaliação são verificados diversos pontos e é substanciado por meio, o resultado dessa visita, um questionário de avaliação técnica. Né? Esse questionário ele é preenchido por essa equipe. Essa equipe é uma equipe independente. Eu gostaria que todos entendessem claramente como é que funciona a regra do jogo. Né? Nós designamos uma equipe, lançando mão do nosso pessoal, dos parques principalmente, e essa equipe ela tem independência. Então, não é a DIMAB, a diretoria, que vai dizer faz dessa maneira ou faz daquela maneira. Essas pessoas têm capacitação para fazer a visita de avaliação técnica, a auditoria, e vão dar o parecer deles a respeito de diversos quesitos de pessoal, instalação, publicação, ferramental, o que mais. Tá? E esse questionário ele é assinado por todos ao término da visita. Todos, eu digo, todos da equipe e da empresa de manutenção. E esse resultado volta para a diretoria de material, que, com base nesse resultado, ela elabora a relação de serviços aprovados e concede o certificado de empresa de manutenção. Ele tem validade de 3 anos, tá? E, ao término desses 3 anos, ou a qualquer momento, a empresa pode fazer um novo requerimento, seja para a inclusão de novos serviços no certificado dela, ou revalidação, ao término de 3 anos, por mais 3 anos daquela atividade. Okay? Isso aqui é uma fotografia aí do nosso certificado de empresa de manutenção. Interessante os senhores verem que o certificado ele declara, tendo cumprido os requisitos para a empresa de manutenção em material aeronáutico de emprego militar, exceto bélico, em conformidade com a visita técnica realizada pela DIRMAB, em período tal, está autorizado a executar os serviços constantes das relações
dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 6536, diagonal 13, de 2013. Então, é importante entender que essa Instrução do Comando da Aeronáutica, ela está falando aqui de certificação de empresa de manutenção para prestar serviços para o comando da aeronáutica. Então, nós não estamos aqui emitindo um certificado de empresa de manutenção para executar serviços que não no comando da aeronáutica, ok? No âmbito do comando da aeronáutica. Esse aqui é um exemplo de relação de serviços, né? Então, lista de capacidades aí. Ele tem a lista dos itens, o sistema ATA, o part number, a nomenclatura, o fabricante, projeto, o tipo de serviço que ele está autorizado, tá? E algumas notas de ressalva ou limitações. É assinado pelo subdiretor de planejamento e pelo chefe da divisão de engenharia de manutenção da DIRMAB. Ainda no processo, né, nós temos também a possibilidade de fazer suspensão ou revogação da certificação, por motivos diversos, né? A interdição parcial total da prestação de serviço ou suspensão e revogação, sempre que a empresa não alcançar condições técnicas requeridas à execução da tarefa. Então, nós temos um feedback aqui dos nossos parques sobre os serviços prestados e podemos fazer também visitas de avaliação técnica não programadas. Nós temos uma regrinha também na nossa ICA, nós temos um pequeno prazo de aviso e vamos, com uma equipe, fazer uma auditoria. Assim, diferente da aviação civil, a aviação civil costuma fazer auditorias não programadas anuais nas empresas certificadas e o certificado da ANAC, ele não tem um prazo de 3 anos como o nosso, não tem um prazo, né? Por outro lado, eles fazem muito mais visita de inspeção que nós fazemos. Aqui falando rapidamente dos requisitos, né, de certificação de empresa de manutenção, fala-se de estrutura organizacional, das instalações, de pessoal, de publicação técnica, de ferramental e calibração. Entendam, essa verificação que é feita, ela é feita entendendo os processos que estão envolvidos em cada um desses requisitos. Eu estou falando aqui, por exemplo, da calibração. Nós temos, por exemplo, uma empresa que usa um equipamento calibrável. O ciclo normal o equipamento chega próximo do vencimento, existe um controle, um processo de controle de vencimento de equipamentos calibráveis. Quando o equipamento vence, ele é recolhido imediatamente para uma área segregada e depois entra num processo normal de remessa para o laboratório de calibração, retorno e volta a emprego normal. Então, é um ciclo normal, não é um problema nós chegarmos numa empresa e encontrarmos, por exemplo, um equipamento com calibração vencida numa área segregada. Ele vai ser mandado, está dentro do processo normal da empresa, vai ser mandado para calibração. O que não pode acontecer é encontrar um item sendo empregado em produção com a calibração vencida, ou mesmo um item que é fundamental para a atividade de manutenção e ele está há 2, 3 anos com a calibração vencida. Então, nós não estamos com uma empresa pronta para executar o serviço. Tá, ok? Então, cada um desses requisitos aqui listados, eles têm suas peculiaridades. Tá? Nosso pessoal já encontrou de toda sorte de desvios e a gente busca entender os motivos, a explicação das empresas e, quando é o caso, quando houver necessidade de alguma correção imediata,
ela normalmente é aceita, ok? Então, nós chegamos agora nesse ponto que nós percorremos o nosso roteiro com a base legal, a estrutura de certificação aeronáutica no Comando da Aeronáutica e listamos aí os principais requisitos do processo de certificação de empresas de manutenção aeronáutica. Eu tenho certeza que os senhores devem conhecer melhor o nosso processo de certificação, mas me coloco na sequência aí da próxima apresentação disponível para tentar solucionar qualquer dúvida que porventura ocorra. Cerqueira, agradeço sua contribuição. A gente vê que é um processo que é muito semelhante realmente ao processo da ANAC. Todas as empresas que hoje fornecem serviços no âmbito da aviação civil, com certeza já passaram por isso, né? E o que modifica realmente aquilo que você colocou, né, de ser uma certificação voltada para o equipamento militar. Tá? Eu agradeço a sua contribuição. Eu vou pedir para as pessoas para guardarem suas dúvidas para o final. Vou reforçar, por favor, que mantenham suas câmeras e os seus microfones desligados, para que a gente possa agilizar um pouco aí o processo de dados aí na internet, né, que às vezes atrapalha um pouquinho. E vou passar agora a bola para o Major Diogo, da Demavex. O Diogo ele trabalha num escritório da Demavex em Taubaté, junto ao Comando de Aviação do Exército lá em Taubaté. E ele é um oficial engenheiro também lá de material, que vai falar um pouquinho do que nós, de como é feito esse processo agora lá no âmbito do Exército Brasileiro. Diogo, a bola está contigo, pode prosseguir. Ok, obrigado, Coronel. Uma boa noite a todos. Conforme o Coronel Campos apresentou aí, eu sou o Major Diogo, da Diretoria de Material de Aviação do Exército. Eu sou oficial do quadro de engenheiros militares do Exército e atualmente sirvo aqui, sou adjunto, né, do setor de engenharia da Demavex, seção Taubaté. Então, eu vou fazer a apresentação. Aí. Estão todos vendo a minha tela, né? Afirma, Deu uma travadinha no computador. Tá. Afirma. Eu estou tendo uma dificuldade aqui de fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Se eu fechar aqui. Não. Tá, eu vou começar aqui porque tem uma tela que está me atrapalhando aqui na frente, aqui, mas eu consigo ir tocando aqui. Então, eu vou falar sobre o processo de auditoria realizado pela Diretoria de Material de Aviação do Exército. Né? E o nosso processo de auditoria ele tem como escopo a nossa norma, aqui a Instrução Normativa de Aviação do Exército, com esse número, EB40-N, traço 40.105, e a última revisão dela é de fevereiro de 2021. Eu só, antes de começar também, seguindo a mesma linha que o Brigadeiro fez, só para o pessoal entender, né, o que é a aviação do Exército, né? Então, nós temos em torno de 100 aeronaves de asa rotativa, atualmente, né? Divididos aí entre 5 modelos de aeronave, né? Sendo que desses 5, né, 4 são da linha francesa aí. Então, só para o pessoal poder se situar, né? Diferentemente da Força Aérea, acho que a gente não tem tanta variedade, mas em quantidade ela é bem considerável, tá? Então, prosseguindo aí, já foi. Eu vou falar um pouco sobre as características, né, da manutenção na aviação do Exército, inicialmente. Então, a manutenção da aviação do Exército, ela tem como característica, né, a realização interna de manutenção para itens estratégicos e também aqueles compensadores. Né? Optou-se, né, na aviação do Exército pelo não desenvolvimento de um parque de manutenção nos moldes desse utilizado pela Força Aérea. Quer seja pelo seu custo de implantação, né, ou
pela sua velocidade de mudanças na necessidade de novos equipamentos e capacitações para a realização dos serviços. Dessa forma, a manutenção para a aviação do Exército ela é realizada de uma forma descentralizada, empregando os contratos com as empresas. Existe hoje um controle gerencial dos serviços de manutenção realizados externamente, no qual essa gestão é realizada pela Demavex, né, que é a Diretoria de Material de Aviação do Exército, através de contratos, né, com as empresas civis. A condição para que esse contrato seja realizado é que a empresa possua a capacitação técnica para a realização do serviço e também seja vencedora na licitação, né, daquele serviço pretendido por ela. Tá? E qual que é o impacto, né, da certificação das empresas na segurança de voo da aviação do Exército? As empresas prestadoras de serviços de manutenção aeronáutica, elas precisam ser periodicamente verificadas, pois impactam diretamente no sistema de manutenção da aviação do Exército e, consequentemente, na segurança do voo das nossas aeronaves. A certificação de empresas para a prestação de serviços de manutenção aeronáutica é um instrumento utilizado tanto por civis como militares para assegurar a capacitação técnica das empresas para a prestação dos serviços. A certificação executada pela Demavex é hoje reconhecida por órgãos certificadores nacionais e já foi, inclusive, citada entre as principais certificações militares para a aviação, como foi observado na edição da revista Força Aérea de janeiro de 2010. E dentre esses benefícios para a realização, benefícios para a aviação do Exército, né, da realização das auditorias, destaco o seguinte, né, o aumento da confiabilidade dos serviços contratados, a identificação prévia de risco para a manutenção dos itens, o aumento na capacidade técnica de prestação de serviço das empresas, a adequação do serviço da empresa à necessidade do cliente, a melhoria dos processos da empresa e a redução nos riscos de acidente, né? Aumentando a segurança de voo. A auditoria nas empresas, ela é um instrumento, né, utilizado pela Demavex para poder avaliar a vocação e a capacidade técnica da empresa que deseja ser uma prestadora de serviço de manutenção para as aeronaves da aviação do Exército. São visitadas empresas de grande, de médio e pequeno porte, né, espalhadas pelo Brasil, né, principalmente aqui no Sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro, embora existam empresas em Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul. Né, e o ramo de atuação dessas empresas é diversificado em serviços, né, como rodas de aeronave, trens de pouso, servo-comando, rádios, instrumentos de navegação, radares, motores, pilotos automáticos, inspeções gerais, entre outros serviços aí. Devido à natureza da atividade, né, que implica diretamente na segurança de voo da aviação do Exército, é necessária a realização de uma avaliação criteriosa para certificar-se que a empresa detém a capacitação necessária, bem como a documentação técnica, o suprimento original e ferramental indicado para realizar as operações, tá? Conforme a gente pode ver nesse slide aí. E engraçado, né? O Brigadeiro acabou de apresentar um slide similar, né? E é interessante ver isso daí, né? Então, como é que a gente está alinhado, né? Então, a gente chama aqui na Demavex, né, dos pilares da qualidade, né? Que é o nosso carro-chefe aí, né? Para a gente obter um produto conforme, né, da manutenção, no final da manutenção da empresa. Então, basicamente, né, o que a gente verifica na empresa, né, é se ela possui o pessoal técnico qualificado, né, a documentação técnica para a realização daquele serviço pretendido, o ferramental preconizado nesse manual e o suprimento original indicado pelo fabricante, né, descrito no manual também. Então, isso para a Demavex é importantíssimo, né, e isso é o que sustenta aí a nossa qualidade. Né. Os principais tipos de auditorias que a gente realiza aqui na Demavex são esses aí. Então, a visita nas empresas, elas são realizadas com esses objetivos, né? Certificação das empresas, renovação do certificado, inclusão ou exclusão de itens da lei de capacitação, a verificação da efetividade de ações corretivas
e a verificação do cumprimento de requisitos de contrato offset, né? Então, as avaliações, elas precisam ser realizadas através de visitas técnicas, para que sejam evidenciadas as condições da realização das manutenções, né, pretendidas pelas empresas. Então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre cada tipo de auditoria desse, né, para a gente entrar um pouco mais em detalhe, né? Então, a primeira delas, a certificação das empresas, né? Então, as empresas que desejam prestar o serviço para o reparo dos equipamentos, esses equipamentos integrantes das aeronaves da aviação do Exército, elas precisam ser certificadas para que seja verificada a sua capacitação técnica para a realização daquele serviço pretendido, né? As empresas elas são avaliadas segundo a nossa norma, a INAVEX B40-N-40.105, que é a Instrução Normativa da Aviação do Exército para Avaliação e Qualificação de Empresas, né? E na auditoria podem ser levantadas não conformidades e oportunidades de melhoria. E, além disso, é levantada ainda a capacidade da realização dos serviços da empresa e comparado com a necessidade de serviços para manutenção na aviação do Exército. E essa capacidade ela é consolidada numa lista de capacitação da empresa. E, de acordo com o grau obtido na auditoria da empresa, ela pode ter o certificado válido, né? Diferentemente da FAB, como o brigadeiro apresentou, né? A validade do nosso certificado é de 6 meses, 12 meses ou 24 meses, de acordo com o grau. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E durante o período de validade do certificado, a empresa está tecnicamente apta a prestar o serviço nesses itens constantes dessa lista de capacitação. E as empresas que não demonstrem condições mínimas para prestação de serviço, elas não são certificadas, ou permanecem sem o certificado até que sejam tomadas as ações corretivas que solucionem essas não conformidades, né, que foram apontadas durante a auditoria. Tá? O segundo tipo de auditoria, né, é para renovação do certificado. Então, as empresas certificadas, elas precisam ter o certificado renovado após o término da vigência, né, após o término da validade, do período de validade. Isso porque, após esse período, pode ocorrer mudança nas empresas, e isso pode afetar a sua condição de realizar serviços constantes da lista, na lista de capacitação da empresa. Então, com a nossa experiência aqui, né, já houve situações, né, que foram verificadas, e essas situações ressaltam a necessidade da realização de nova auditoria, de nova visita para renovação do certificado. Alguns exemplos que eu posso dar aqui, né, que são, por exemplo, técnicos habilitados para a realização do serviço podem ter saído da empresa, né, alterações nos fornecedores de suprimento dos componentes, itens de bancada com calibração vencida, documentação técnica não atualizada, falhas no controle e manuseio de itens em estoque, tá? entre outros motivos aí. Então, essas e outras condições já verificadas, né, em auditorias passadas, elas impactam na qualidade do serviço realizado e até mesmo pode ser responsável por afetar a segurança de voo. E é verificado que as condições em uma empresa privada elas podem variar bastante dentro de um período de 1 a 2 anos, né? Portanto, essa visita para renovação do certificado torna-se necessária, quer seja para assegurar que as condições de execução do serviço permanecem inalteradas do jeito que foi anteriormente, né? Ou mesmo para avaliar se a empresa ampliou a capacidade de prestação de serviço dela. O terceiro tipo, né, de auditoria que a gente realiza é para inclusão ou exclusão de itens da lista de capacitação, né? Então, durante o período da vigência do certificado, a empresa pode ter a sua lista de capacidade ampliada ou reduzida, né? Ou seja, a lista dos itens para os quais ela está apta a realizar o serviço pode ser aumentada ou reduzida, né? Algumas situações que justificam esse tipo de visita são, por exemplo, né, a empresa realiza investimentos no aumento da sua capacidade de serviço e deseja ter sua lista de capacitação ampliada para poder participar em licitações com uma nova capacidade incorporada, né? Ou verifique-se uma deficiência no serviço realizado pela empresa e é feita uma visita de auditoria, mesmo durante o período de vigência do certificado, né? Para a gente poder verificar se a empresa sofreu degradação na capacidade de realização do serviço
e que, se confirmada, pode justificar a retirada daquele item da sua lista de capacitação, né? E a colocação em quarentena dos itens já realizados, né? Aqueles itens que já foram realizados e entregues na aviação do Exército. Tá? Um quarto tipo é para verificação da efetividade das ações corretivas. Então, durante a visita de auditoria, as empresas que apresentem não conformidades, elas precisam apresentar um plano de ação corretiva, né, que a gente chama de PAC, né, para poder solucionar as não conformidades, informando as ações que serão tomadas para solucionar essas não conformidades e o prazo para poder implementar essas ações corretivas. Né? E aí, uma nova visita, ela precisa ser realizada após a implementação dessas ações corretivas, para poder verificar se essas não conformidades foram sanadas. E durante a realização de auditorias para verificação de ações corretivas, são verificadas a situação das empresas que solucionam as suas não conformidades, adequando-se ao padrão estabelecido na INAVEX, aquela que eu mencionei, né, que é o escopo da nossa auditoria. Mas também, né, pode ser verificado que algumas empresas não conseguiram solucionar as não conformidades e, portanto, elas podem ter, né, a sua lista restrita ou a perda do seu certificado, a depender, né, do tipo da não conformidade apresentada e do impacto para a segurança de voo. E o último tipo de auditoria, né, que é a verificação do cumprimento de requisitos estabelecidos em contrato offset. Então, as empresas certificadas, elas podem receber tecnologia e capacitação para a realização de serviço através de contratos offset. E os requisitos definidos nesse contrato, eles precisam ser verificados formalmente. E nesses casos, a auditoria ela pode ser o instrumento para confirmação de atendimento aos requisitos previstos no contrato. De uma forma geral, as auditorias elas são ferramentas de assessoramento do comando, fornecendo uma visão objetiva baseada em evidências das atividades realizadas por uma empresa. As auditorias realizadas pela Demavex, elas auditam prioritariamente as empresas prestadoras de serviço. A importância dessa atividade ela é ressaltada por refletir diretamente no sistema de segurança de voo da aviação do Exército. Entretanto, né, a auditoria ela presta também ao papel de verificação do atendimento de requisitos estabelecido em contrato com as empresas, como é o caso do contrato offset. Né? O escopo de uma auditoria desse tipo, né, dessa forma, ele é retirado diretamente do contrato offset, né? Identificando os compromissos assumidos pela empresa, como, por exemplo, né, que a gente pode citar o treinamento de técnicos, a incorporação de nova tecnologia para manutenção, a preparação do ambiente para a manutenção de novos itens, entre outros. Né? E durante a auditoria para verificação de contrato offset, podem ser levantadas não conformidades também, que nesse caso correspondem, né, ao não atendimento da empresa aos requisitos previstos em contrato. A empresa, então, deve elaborar também um plano de ação corretiva, com prazo para atender essas não conformidades. E aí uma nova visita é realizada para verificar a eficácia desse plano de ações corretivas. Então, eu vou falar um pouquinho da norma também, né? Então, eu citei e mencionei a norma que a gente utiliza, então, a cara dela é essa daí, né? Então, a nossa INAVEX é B40-N-40.105. Então, ela trata sobre a avaliação e qualificação de empresas e organizações civis e militares, né? Ela foi revisada em fevereiro desse ano, a gente tem utilizando a última edição esse ano. E ela é uma norma ostensiva, né? Então, quando a gente marca, né, de fazer auditoria na empresa, a gente fornece a norma, né, para a empresa. Né? A gente até brinca, né, que a gente passa todo o gabarito, né? É só a empresa seguir aquilo que ela vai para o 10, né? Que a gente brinca. Né? Então, não tem segredo para ninguém, o processo é bem transparente. Né? Eu achei interessante, né, mencionar a finalidade, né, e a abrangência da nossa norma. Né? Então, a norma, né, ela tem por finalidade estabelecer os requisitos e regular o processo de verificação de conformidade das empresas e organizações civis e militares. É importante ressaltar que não só as empresas civis, mas como as militares também, né? Seja nacionais ou internacionais, para prestações de serviços de produção, de manutenção, compreendendo, né, a conservação e a reparação e a revisão, testes, análises químicas, ensaios destrutivos e não destrutivos,
ensaios em voo, a modificação de material de aviação, desenvolvimento de projetos, entre outros serviços, né, de engenharia realizados no material de gestão da Demavex, né? Então, conforme eu mencionei, a instrução aplica-se a todos os usuários do sistema da aviação do Exército, né, que a gente chama de AVEX, e eu coloquei, inclui as unidades aéreas, né? Então, como eu mencionei, não só as empresas civis, mas a gente também faz auditoria no batalhão de manutenção, que fica aqui em Taubaté, né? E nas unidades, como, por exemplo, em Campo Grande e em Manaus, que nós temos também unidades aéreas operando lá. Tá? Essa publicação, né, a norma, o objetivo dela, né, é avaliar e qualificar as empresas e as organizações civis e militares em conformidade com procedimentos padronizados, né? Então, a gente padroniza, o intuito da norma é padronizar os procedimentos, né? E estabelecer, né, as regras e de forma transparente para a prestação de serviços de produção, manutenção, testes, análises, ensaios, desenvolvimento de projetos e outros serviços de engenharia realizados no material de gestão, estabelecendo critérios padronizados para a qualificação dos prestadores de serviço e, quando requerido, fornecedores de materiais para a aviação. Achei interessante também colocar uma parte da norma, né, para mostrar também que a gente não foge muito à regra, né, igual também como o brigadeiro comentou, né, temos muitas semelhanças, né, tanto com a Força Aérea quanto com a ANAC, né, até com a ISO, a norma ISO também, né. Então, o atestado de conformidade da empresa, né, é o documento que a Demavex emite ao término desse processo da avaliação e qualificação, no qual se reconhece formalmente que a empresa ou a organização está apta a fornecer os bens ou executar o serviço para a aviação do Exército, né? Um requisito, né, que a gente considera é a necessidade ou expectativa a ser atendida, que é expressa geralmente de uma forma implícita ou obrigatória, né? Então, eu vou mostrar no próximo slide, né, um exemplo de requisito que nós temos na norma, conforme eu disse, né, ela é ostensiva, a empresa sabe o que vai ser cobrado, né, quando a gente faz na auditoria, né? A conformidade, né, é a constatação por meio do competente exame ou ensaio de que o material ou o serviço atende a um requisito. E a não conformidade consiste no não atendimento daquele requisito especificado para um determinado processo, né? Podendo ser, né, uma não conformidade maior ou menor, né? O que a gente considera a não conformidade maior? Que ela é a ausência ou a falha em implementar e manter um ou mais requisitos que, com base na evidência disponível, levantaria dúvida significativa quanto à credibilidade da conformidade, ou que possa afetar a segurança de voo, inclusive em casos pontuais, né? Tratando em miúdos, né, uma não conformidade maior, a gente considera uma não conformidade que fere aqueles pilares que eu apresentei, né? Seja a documentação, ferramental, o suprimento ou o pessoal capacitado, né? Então, ferir um daqueles pilares diretamente, né, é uma não conformidade maior, tá? E a menor é o lapso, né, observado na conformidade, ou qualquer outra não conformidade que não seja considerada maior, né? E toda aí qualquer intervenção em qualquer material do item da AVEX, no que se refere ao processo, peças de reposição originais, matéria-prima ou itens de consumo aplicado, somente poderá ser realizado em estrita conformidade com as especificações e recomendações do fabricante, salvo casos excepcionais que serão submetidos, né, à apreciação da Demavex. Então, os critérios, né, que a gente utiliza, né, na nossa norma, então, com base no grau da avaliação, a empresa ou a organização ela vai receber uma menção de nível de qualidade, né, de acordo com o nosso baremo aí, né. Então, entre 85% e 100% a menção MB, né, muito bom, entre 70% e 85%, bom, e entre 60% e 70% regular, e abaixo de 60%, a menção insuficiente, né. E o que isso implica, né? Isso vai implicar na vigência do atestado de conformidade que a empresa vai receber, né? Então, ela adquirindo, né, o grau, a menção MB, ela vai ter um certificado com vigência de 24 meses, B de 12 meses e regular 6 meses, né? Abaixo disso, ela não vai receber o atestado de conformidade, né? E é importante ressaltar também que, caso a empresa ela apresente uma não conformidade maior, né, mesmo ela sendo aprovada
após a verificação das ações corretivas, o grau máximo dela vai ser 60%, né, como nota máxima, e a consequência, né, vai dar de 6 meses. Então, mesmo que a empresa, né, no geral, ela tenha, por exemplo, uma nota 71%, ela apresentando uma não conformidade maior, que fere aqueles pilares, um daqueles pilares, a sua nota vai ser reduzida para 60 e o certificado vai ter a vigência de 6 meses apenas. Então, conforme eu falei, né, esse é um exemplo, né, de requisito, né, que tem na nossa norma, né? Então, no anexo E da norma, tem todos os requisitos mais minuciosos, né? A própria norma em si é considerada como requisito, né? Então, nós temos requisitos macros na norma, e o que a gente utiliza para avaliação da empresa é o que está nesse anexo, né, que é utilizado como requisito. Então, durante a auditoria, né, os auditores eles vão atribuindo pontuações e no final dá aquele grau geral para a empresa, né, no final da auditoria. E quais são as etapas, né, do nosso processo aqui de auditoria, né? Então, inicialmente, né, a gente faz o planejamento, né, que é aquele contato com a empresa, né, aquela troca de e-mails, troca de informação, para a gente acertar uma data, acertar qual seria o melhor período, né? E a gente solicita para a empresa a documentação para a gente fazer uma avaliação prévia, que é a próxima etapa, né, que é a avaliação documental. Então, da mesma forma que a Força Aérea que o Brigadeiro mencionou, né, nós aceitamos documentos, por exemplo, da ANAC, né, que é o Manual de Organização Militar, nós aceitamos, né, nós nos baseamos nele, né, para verificar os processos da empresa, né, dentre outros documentos, né. A partir daí, a gente realiza a auditoria in loco na empresa, né. Após a realização da auditoria, existe o envio, né, de um ofício, né, formal, de maneira formal, das não conformidades e oportunidades de melhoria encontradas, né, durante a auditoria para a empresa. A empresa ela tem um prazo para enviar um plano de ação corretiva para a gente. Nós analisamos o plano de ação corretivo, né, e fica nesse bate-volta, né, até ele ser completamente aceito, o plano de ação corretivo. Né, ele pode ser, no primeiro momento, ser aceito parcialmente, ou não aceito, ou totalmente. Né, e, a partir daí, nós emitimos um relatório de auditoria e, por fim, o atestado de conformidade e a lista de capacitação da empresa. Né. Então, são todas essas etapas do nosso processo. Tá? E quais são as recomendações possíveis, né, a partir da auditoria nas empresas? Então, o resultado da auditoria é basicamente a constatação da capacidade da empresa, né, tanto no que diz respeito ao seu sistema, como a realização dos serviços. Né? Após a auditoria, o auditor, que é o encarregado técnico da auditoria, ele terá condições, né, de apresentar as recomendações adequadas que poderão ou não ser aceitas pelo diretor de material de aviação do Exército. Então, isso é importante ressaltar também que, mesmo com o resultado da auditoria, o diretor de material ele tem o poder discricionário, né, de aceitar aquela recomendação ou não da equipe de auditoria. Né? E as principais recomendações possíveis são essas, né, que estão listadas aí. Então, pode ser a emissão do atestado de conformidade sem ações corretivas, a emissão do atestado com a necessidade de um plano de ação corretivo, a retirada de itens de capacitação, a inclusão de novos itens, né? Estou misturando aqui também um pouco aqueles tipos de auditorias que eu apresentei anteriormente, né? Pode haver itens em quarentena, eu posso suspender o atestado de conformidade da empresa, a comprovação do atendimento de requisitos offset, a não conformidade de atendimento, né? A verificação de não conformidade no atendimento a requisitos de contrato offset, bem como a limitação de atividades aéreas a partir dos fatos, né, que evidenciam a falha prematura em componente. Tá? Então, eu coloquei aqui também que é interessante a gente mostrar, né, como é que é feita a análise do plano de ação corretiva que a empresa manda para a gente. Então, a empresa, geralmente, ela tem um padrão, né, embora a gente quando a gente manda o ofício de não conformidade, a gente já manda essa planilha, se a empresa assim desejar, né, já ir preenchendo, né, que nos facilita muito dar celeridade ao processo de análise do plano de ação corretivo. Né? Então, a gente pode ver aí, né, que a gente manda o ofício, né, então a gente lista as não conformidades, né, e para cada não conformidade encontrada, a empresa ela vai listar, né,
a ação de contenção e correção adotada para aquela não conformidade, uma data limite para aquela ação, né? A ação corretiva, né, baseada na causa raiz que foi estudada para aquela não conformidade, né? Uma documentação, né, que a empresa vai utilizar como referência até para poder evidenciar, né, aquela ação corretiva. O importantíssimo para a gente é uma data limite para encerramento, né, e inclusive verificação da eficácia daquela ação corretiva tomada para aquela não conformidade, né? E aí depois nós preenchemos aqui, né, o parecer, né, e o status de como está o andamento daquelas ações corretivas, né? Aí o parecer, quando eu digo, é se aquela causa raiz, aquela ação corretiva tomada e aquela data, elas são aceitas ou totalmente ou parcialmente aceitas ou até não aceitas, né? Durante a nossa análise aqui, e a gente fica nesse vai e volta até a gente poder acertar todo o plano de ação corretiva, ficar totalmente aceito, né? E a gente poder retornar para verificar a efetividade daquelas ações corretivas, né? Que é o próximo slide aqui. Então, é interessante, né, que a gente vê todo o processo, né, desde a não conformidade, né, o caminho, né. Então, a empresa ela estuda, né, ela faz uma ação de contenção para poder conter, extinguir momentaneamente, pontualmente aquela não conformidade. Ela vai analisar a causa raiz, porque não necessariamente ela terminando naquele momento, né, é a causa raiz da não conformidade, ela pode voltar a acontecer, né. Ela vai tomar uma ação corretiva, né? E para nós, né, a evidência dessa ação corretiva, ela é um requisito para poder encerrar a não conformidade, né? E é aí que há, né, a emissão do atestado de conformidade, né, quando ele aceita, né, a evidência da ação corretiva, né? E sempre relembrando também o ciclo, né, do PDCA, né, que é sempre uma melhoria contínua, né? Então a eficácia da ação corretiva tem que ser verificada e tem que ser recorrente, né, até a gente realmente verificar que aquela não conformidade foi extinta, né? E sempre lembrando, como eu falei lá anteriormente, né, a verificação da eficácia ela é realizada, né, por uma realização de uma nova auditoria, para a gente realmente verificar se foi efetivo aquela ação corretiva tomada pela empresa para aquelas não conformidades. E é importante, né, a gente sempre mostrar, relembrar, né, que a qualidade, né, ela traz diversos benefícios, né, para a empresa e para nós como cliente, né? Então, ela aumenta, por exemplo, aumenta a repetibilidade, né, do processo, né? Então a gente vai ter mais confiabilidade que o produto, aquele mesmo produto ele vai ser sempre manutenido da melhor forma, né? Vai ser repetido aquele resultado satisfatório, né? Eu vou aumentar a rastreabilidade das intervenções, né, naquele componente, né? Importante para a empresa, né? Eu vou reduzir o retrabalho, né? E importante tanto para a empresa quanto para nós, né? Diminuir o tempo, né, que aquele componente passa na empresa em reparo, né? Em consequência, né, a gente vai já filtrar possíveis falhas que podem ocorrer, que porventura iriam ocorrer, né, se não houvesse esse processo de qualidade, sistema de qualidade, né? E, por último, consequentemente, a redução da probabilidade de incidente ou acidente, né, com o aumento dessa qualidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Para a gente poder verificar, né, com a classificação nossa, né? São exemplos reais, tá? De empresas que nós auditamos. As notas, né, e as datas são empresas reais, e só claro que eu omiti o nome da empresa, né, por questões éticas aí, né? Então a gente pode ver um resultado, né, de uma empresa que nós auditamos no ano de 2018, em 2019 e em 2020. E a gente vê uma crescente, né, da menção da empresa, e eu coloquei como resultado positivo essa empresa, né, que a gente vê que ela está correndo atrás, nós estamos trabalhando junto, né, e a gente percebe, né, a cada visita de auditoria, a gente percebe o aumento do nível da qualidade da empresa, né?
é bem nítido, né, quando a gente vai na empresa e faz uma nova auditoria, né. Diferentemente dessa outra empresa que eu coloquei aqui, né, nós fomos em 2017, 2018, 2020, nós vemos que ela esboçou uma reação, mas voltou a um patamar anterior, né. Essa empresa, por diversos motivos, né, algumas não conformidades não foram eficazes, né, as ações corretivas não foram eficazes, né, algumas ela não atendeu, né, e nós verificamos, então, a gente consegue, por meio da visita de auditoria, verificar, né, o impacto disso pela redução da menção dela, né. E mais um exemplo, né, uma empresa, né, aquilo que eu mencionei, né, que a importância de se limitar, né, a gente vê que acontece mudanças durante esses períodos, nas empresas, né, essa empresa que a gente vai desde 2012, né, então nós fomos em 12, 13, 15, 17 e 19, né, ela tinha um patamar de qualidade aceitável, né, só que de uma auditoria para outra, né, por alguns motivos, né, ela teve uma queda no seu padrão de qualidade, né, ela mandou o pessoal embora, né, teve problemas financeiros, então eu ressalto, né, a importância do que eu mencionei antes, né, da visita da auditoria, né, nesse período para a gente, né, nesse período máximo de 2 anos a gente vê aí, né, é importante ressaltar que foi pré-pandemia, então não foi pandemia, ainda vemos aí 2019, né, teve essa queda no padrão de qualidade da empresa, né, e, consequentemente, essa empresa teve o seu certificado, o seu atestado suspenso, né, em razão da sua nota ser inferior a 60%, que é o que determina a nossa norma. E aqui também é interessante, né, um gráfico de recebimento de aeronaves, né, após a inspeção, né, então uma aeronave da nossa frota, né, nós temos aqui embaixo, né, desde 2016, aeronaves indo fazendo inspeção, né, e é interessante a gente ver, né, esses números, a gente vê ele de 2016 até 2018, até 8 de 2018, era de uma maneira, então a gente entrou em acordo com a empresa e foi modificada o entendimento, né, de não conformidade, observação, né, e foi se trabalhando as não conformidades do processo da empresa, né, e eu vejo como muito positivo esse resultado, né? Então, a gente percebe nitidamente, né, a queda de não conformidade, né, no recebimento das aeronaves ao longo do tempo, né? Então, a gente está agora com quase zero, né, não conformidade, que é excelente, né, para nós e, obviamente, para a empresa. É só explicando aí, né, o verde, né, são não conformidades, azul, observação, né? O que era visto, por exemplo, em 8 de 2018, ali, 224, era computado como não conformidade, era tudo, mas aí depois a gente verificou juntamente com a empresa que nem tudo era não conformidade, então a gente separou, né? E a gente vê que tanto no total quanto em não conformidades, né, esse número foi decaindo bastante e está bem próximo de zero, né? Que é o grande objetivo aí, né? A gente receber sem não conformidade. E como concluindo, então, né, eu vejo, né, o nosso sistema de auditoria da Demavex, né, ele é bem abrangente, né, então todas as empresas que realizam manutenção em equipamentos reparáveis e nas aeronaves, né, então todas as empresas passam por essa auditoria, né, ela inclui as unidades, que é o batalhão de manutenção e suprimento da aviação do Exército e os batalhões de aviação, né, unidades, quando eu falo, são as unidades aéreas da aviação do Exército, tá? Existe um nivelamento, né, um padrão mínimo que é exigido durante a execução do serviço das empresas, né? E a auditoria, né, ela tem um caráter preventivo. O serviço ele pode ser interrompido, né, caso seja verificada uma não conformidade grave durante a execução do serviço pela empresa, né? Além disso, né, esse sistema de auditoria garante que as empresas possuam uma condição mínima para realizar o serviço, né? Além de desenvolver o sistema de qualidade das empresas de interesse da Demavex, né? E
a gente consegue minimizar o risco e, consequentemente, aumentar a segurança de voo, né? E, por fim, ainda, né, eu gostaria de ressaltar, como eu mencionei lá que está escrito na nossa norma, né, o nosso processo, a gente tenta, ao máximo, buscar sempre a gente passa para a empresa quando vai fazer a auditoria, né? Todo o nosso processo ele é transparente. O nosso intuito, como auditores aqui, de clientes auditando, né, os nossos fornecedores, é sempre buscar melhoria contínua, né, de todo o processo, né? E eu vejo como uma relação ganha-ganha, né? No caso, a empresa ganha, porque ela vai melhorar o seu sistema de qualidade, né? Atingindo todos aqueles benefícios, né, que eu listei, né? Diminuir o seu retrabalho, aumentar a rastreabilidade, a repetitibilidade, né? E, consequentemente, com essa melhora do sistema de qualidade, vai atrair novos clientes, não só a aviação do Exército, né, como clientes civis e outros militares, né? E para a aviação do Exército, a gente aumenta a confiabilidade, né? E, consequentemente, também aumentando a segurança de voo. E a gente está sempre em busca de novas parcerias, né? E com a empresa com um bom sistema de qualidade, a gente vai ter que um novo parceiro, né? Para a gente executar o nosso serviço. E, por fim, também eu vejo como mais um ganho aí, né, nessa relação o Brasil, né, como um todo, porque nós estaremos fomentando a indústria nacional e a base de defesa abastecida. Tá? Bom, é isso, né? Eu deixo meus contatos aí para quem tiver alguma dúvida e quando não conseguir sanar hoje também pode entrar em contato diretamente, que a gente está aí à disposição. Diogo, eu agradeço sua apresentação, foi bastante abrangente, né? A gente vê que, embora os processos sejam bem semelhantes, existem conceitos, né, escopos diferentes. A FAB sempre optou por ter um terceiro e quarto nível de manutenção próprio, e ela busca, no meio privado, complementar isso, enquanto o Exército optou por não ter o terceiro e quarto nível e busca 100% desse serviço junto a empresas privadas, né? Então, ela um approach diferente, mas com processos bastante semelhantes, né? E objetivos bastante semelhantes, né? E exato. Eu acho que isso é bastante interessante para todos conhecerem, saber que existe essa disponibilidade, né? Tanto na Força Aérea quanto no Exército. A gente está buscando aqui, numa próxima oportunidade, vai trazer também a Marinha e a Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Não puderam participar nessa primeira oportunidade, mas vão estar aqui em outras oportunidades, e muito provavelmente presencialmente na feira, em abril. Tá? Agradecer mais uma vez ao Brigadeiro Cerqueira, meu amigo, e uma pessoa que eu respeito muito pelo nível de conhecimento e de capacidade que ele tem na Força Aérea, sempre se destacou. O Diogo, que eu conheci hoje, mas tenho certeza que também é um camarada que foi muito bem dedicado. Eu conheço o diretor de manutenção de material de aviação do Exército, é um amigo pessoal, o General Negrão, e com certeza, se ele indicou você, ele sabe que você é um cara que tem capacidade para fazer o que você está fazendo aqui. Tá? Agradecer a vocês e vou pedir àqueles que tiverem dúvida, por favor, façam um comentário aqui no chat. Eu vou transferir essas dúvidas para cá para a gente não ultrapassar o nosso horário. A gente já está às 19h23, a gente vai estender esse bate-papo aí no máximo aí até às 19h30. Eu gostaria só de passar novamente a palavra lá para o Décio, para ver se ele quer fazer algum comentário, tá? É o nosso presidente aí. E depois volto aí à audiência para que a gente faça as nossas dúvidas que forem possíveis sanar nesse período. Tá? Décio, está contigo. Abrir o microfone. Está sem o microfone, está fechado, Décio? Microfone. Talvez estou aqui, talvez seja, eventualmente, aqui estou entusiasmado pelo recorde de participantes, viu, Brigadeiro? Nós estamos comemorando, chegamos a ter 43 participantes na sala, estamos com 35 nesse momento. Então, parabéns, Brigadeiro Cerqueira, parabéns, Major Diogo. Indiscutivelmente uma apresentação brilhante, maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, os nossos participantes têm muito a perguntar para vocês e eu queria, em nome de todos, agradecer mais uma vez a participação de vocês e essa quebra de recorde aí de participantes, que para nós é muito importante ter esse nível de interesse nas apresentações nossas. Muito obrigado
Muito obrigado realmente pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Eu vou aproveitar que ainda não colocaram nenhuma dúvida aqui, fazer só um comentário. O Diogo comentou uma coisa que eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a indústria nacional e que, às vezes, por desconhecimento, as empresas não buscam essa oportunidade. Tá? Talvez o Cerqueira possa falar um pouco disso também, que é a parte do offset. Tá? Quem não sabe são os contratos de compensação. Todas as aquisições feitas pelo Ministério da Defesa são, principalmente no exterior, são aquisições que são feitas com um contrato de compensação. Esse contrato de compensação é um investimento equiparado ao investimento que é feito pelo governo brasileiro numa empresa civil, privada, normalmente empresas estrangeiras, e o país no qual aquele investimento foi feito, a gente pede que esse país faça um investimento equivalente, não é, vamos dizer que seja o mesmo valor, mas um investimento equivalente no mercado nacional. Tá? E, normalmente, o que as Forças Armadas fazem é buscar empresas no mercado nacional que possam receber esses contratos de compensação. Tá? E isso, normalmente, é feito por meio de transferência de tecnologia, capacitação em sistemas, capacitação em produção e em serviços para atender aquele sistema ou outros sistemas de interesse do governo brasileiro. Então, ele é muito mais abrangente até do que o serviço de manutenção aeronáutica, e para empresas nacionais é uma forma de receberem investimentos, de receberem novas tecnologias, que depois são acompanhadas pelas diretorias, né, como o Diogo comentou, que é uma das atribuições lá do setor que ele trabalha, e a nossa Força Aérea também tem essa atribuição por meio da Copac em Brasília, e ela lança a mão também dos parques e da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico para auxiliar nesses processos. Tá? Então, eu acho que também é uma coisa que quem não conhece é interessante se inteirar desse processo, porque é uma forma de receber investimentos em tecnologia estrangeira de maneira bastante eficiente. Tá? Eu estou colocando aqui o Daniel Milstein, que é um dos diretores da Mantair, o diretor técnico da Mantair, né? Colocar ali, é importante deixar explícito, especialmente para as empresas novatas, nessa modalidade de serviços, que se divulgue o caminho de entrada para esses processos de certificação, ou seja, um link, um telefone, um contato. Eu vou abrir aí para o Brigadeiro Cerqueira e depois para o Diogo, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais, qual é o caminho de entrada, né? Qual seria o primeiro contato que a empresa pode fazer para esse serviço. Bom, então, o caminho de entrada nosso é para a parte de certificação, é feito junto à Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico, né? Nós temos uma divisão de engenharia de manutenção, tem uma equipe lá pronta para dar todo o apoio para a empresa. Eu daqui a pouco envio aqui no bate-papo o e-mail, tá? Direitinho, do contato, mas as empresas conseguem tranquilamente orientação, conseguem cópia da nossa norma, tá? É ostensiva. Nós, eventualmente, se houver alguma dificuldade maior, nós fazemos algum esclarecimento, ou mesmo, se necessário, podemos fazer reunião e fazer uma apresentação mais detalhada, dando todo o caminho das pedras, sim, aí todo o detalhamento de como elaborar um processo de solicitação inicial aí de certificação de empresa de manutenção. Daqui a pouquinho eu disponibilizo o e-mail de contato, ok? Obrigado, Cerqueira. Diogo, quer contribuir aí também? Sim, agradeço pela pergunta aí. Então, aqui na Demavex, de forma similar ao que o Brigadeiro Cerqueira comentou, somos nós que fazemos, né, o processo de auditoria daqui da Demavex. Eu, inclusive, faço parte da equipe, né? Nós temos uma equipe aqui hoje, atualmente, né, com 5 militares capacitados, né? E
esse contato que eu deixei aqui na apresentação, pode mandar um e-mail, pode ligar, da mesma forma que o brigadeiro mencionou, nós marcamos uma reunião, nós explicamos com mais detalhes a norma, onde tiver dúvidas, né? Mas o caminho é esse, né? Através da Demavex, né? A empresa solicita, né, uma auditoria à Demavex, né? Conforme o Coronel Campos mencionou no início, atualmente, né, nós estamos realizando auditoria apenas nas empresas, né, que são vencedoras dos certames, né, licitatórios, né? É importante também destacar que a auditoria ela não garante, né, a realização do serviço, né? A auditoria ela deixa a empresa apta a prestar o serviço, né? O que vai determinar a execução do serviço ou não é a empresa ser vencedora no processo licitatório, né? Isso é importante mencionar, né? E, bom, eu deixo o meu contato que ficou gravado aí na apresentação, para as empresas que forem interessadas em entrar em contato e eu explicar, a gente marca, né, como é que funciona todo o processo, né? Ok. O Daniel está fazendo uma outra observação aqui, né? Para a certificação de serviço em aeronaves militares por empresas civis, é um enorme empecilho a quantidade de eventos de manutenção que se pretende realizar, de forma a justificar o investimento, capacitação e certificação. Eu estou entendendo, Daniel, que o modelo de manutenção das aeronaves militares é diferente do modelo de manutenção da aeronave civil. Basicamente é isso que você está comentando? Não sei se eu entendi a pergunta. Você quer talvez entrar aqui e falar? Então, libera o microfone do Daniel aí para ele falar então, aliás, por favor. Oi, boa noite. Eu vou explicar um pouco melhor a minha pergunta. Quando se trata da certificação de um serviço para a Força Aérea, o Exército ou Marinha, um componente, né, ou serviço em uma aeronave que essa empresa já tem no roster de capacitação dela, então é basicamente um processo burocrático de verificação e equiparação, né, da certificação que essa empresa já tem para as certificações militares. Assim, essa empresa pode passar a fornecer serviço para as Forças Armadas para aquele determinado componente ou modelo de avião. Muito bem, isso é fácil, isso é relativamente simples. Minha pergunta, ela é focada para serviços que eventualmente as Forças Armadas têm necessidade para aeronaves ou componentes que não são civis, né, que é o escopo dessa apresentação hoje. A quantidade de aeronaves ou componentes que serão mantidos durante a vigência do contrato pode acabar sendo muito pequena. Por outro lado, os recursos para certificar podem acabar sendo muito grandes, né, em infraestrutura, treinamento de pessoal, material, enfim, todo o conjunto aí de requisitos para você capacitar e certificar aquele serviço. Então, do ponto de vista econômico, para uma empresa civil, quase que certamente não vai valer a pena ela gastar todo esse tempo e dinheiro na certificação, a não ser que ela tenha uma certa segurança de que a quantidade, né, de vezes que aquele componente vai pingar na oficina dela pague os custos, né? Pague os custos e tenha um lucro ao longo de algum tempo, ou após algum tempo, um lucro na operação de manutenção. Nesse sentido, empresas civis fazendo manutenção em material que não tem comunalidade com as aeronaves civis. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Daniel. Quer comentar alguma coisa, Cerqueira? Sim, eu entendo esse ponto de vista, entretanto,
boa parte da capacitação que as empresas têm que colocar de pé, né, em termos de investimentos, não está associado somente a custos diretos com aquela capacidade específica do item ou equipamento estritamente militar. Então, normalmente, você tem uma empresa que tem já uma certificação civil, ela se colocou de pé, ela tem a engenharia com anotação de responsabilidade técnica, ela tem toda uma equipe de especialistas, né, de mecânicos, com sua certificação ANAC, com todas todos os requisitos que uma empresa de manutenção aeronáutica já tem, ou seja, esses custos são custos que não podem ser vistos como custos diretos, tá? São custos ligados ao funcionamento da empresa como empresa de manutenção aeronáutica. Tá? E aí ela quer incluir na sua lista de capacidades um equipamento estritamente militar. Nesse caso, ela precisa realmente fazer algum investimento ligado a ferramental, né, a acesso a publicações, alguma coisa ligada à infraestrutura dela, né? Então, esse tipo de investimento ele pode ser avaliado. Nós temos previsão na nossa norma de acesso às publicações para que a empresa possa fazer um estudo e avaliar se vale o risco de investir naquele tipo de atividade. Então, se você está interessado, por exemplo, em prestar serviços para fazer uma manutenção de um equipamento do sistema hidráulico do A29 Super Tucano, tá? E essa solicitação baseada na nossa ICA 6536 pode ser feita à DIRMAB. A DIRMAB vai orientar a empresa a ter acesso às publicações diretamente na biblioteca técnica do Parque Central do avião. Nós temos um parque de manutenção de uma série de aeronaves aqui em São Paulo, um em Lagoa Santa, tá? E um no Galeão, no Rio de Janeiro. Então, a empresa pode acessar as publicações, normalmente, quando não é publicação classificada ou existe alguma outra restrição, e avaliar se realmente esse investimento vale a pena. Aqui é importante o pessoal entender também que boa parte das ferramentas, né, são ferramentas simples, eventualmente, e que, assim como a aviação civil admite, nós admitimos também a equivalência. Então, a engenharia da empresa pode fazer uma demonstração de equivalência por meio de uma análise. Ela é substanciada no meio de um documento específico, é o mesmo documento usado pela aviação civil, não é novidade nenhuma, tá? E eu estou usando, por exemplo, uma outra ferramenta totalmente equivalente àquela ferramenta especial dedicada àquele equipamento, àquela aeronave. O acesso à publicação, fazendo um comentário mais geral, né? Então, acesso à publicação, quando a gente fala, por exemplo, de um avião como o F-5 ou 630, são normalmente publicações que você precisa ter uma autorização do governo americano, nesses casos específicos que eu estou pegando como exemplo, e eles têm um processo, tá, para dar essa autorização. Então, às vezes você tem a Força Aérea tem uma licença de usuário final e a gente tem que respeitar isso. A gente não pode, por exemplo, sair fazendo fotocópia e entregando para ninguém uma coisa que é um bem do governo americano ou de uma empresa e que tem uma restrição de acesso. Então, nesses casos, a empresa busca junto ao fornecedor. Existem empresas americanas, por exemplo, que fazem contratos de concessão de acesso de algumas publicações específicas, de alguns equipamentos. Ou, se houver necessidade e você não conseguir, nós podemos tentar auxiliar na solicitação de uma transferência para terceiros de publicações desse tipo.
Então, existe também um processo de obtenção dessas publicações junto ao governo americano, por exemplo, né? Aqui eu não estou restringindo nenhuma dessas limitações. Essas limitações podem se originar de governos, de outras empresas, de classificação de segurança, de todo tipo de restrição que possa ocorrer. E não é incomum esse tipo de caso, sabe? Então, cada caso é um caso. Às vezes nós temos, por exemplo, nós somos proprietários de um projeto que foi desenvolvido numa empresa e nós mesmos, Força Aérea, podemos dar acesso. Não existe restrição nenhuma. Às vezes não. Às vezes é um processo, é um projeto que tem um outro dono ou um outro compromisso, tá bom? E aí, como eu falei, né? Isso é uma avaliação realmente de negócio para a empresa, se ela visualiza uma expectativa de futuro. A gente sabe que a área comercial é uma área que realmente tem incertezas, é uma avaliação de cada um, realmente é uma avaliação de cada um, tá bom? Diogo, quer comentar alguma coisa? Sim, senhor Brigadeiro. Bem similar, né, o nosso processo aqui. Concordo em tudo que o senhor comentou aí. Eu só gostaria de mencionar, né, duas diferenças que eu vejo assim, básicas, né? Acho que, diferentemente da Força Aérea, as nossas aeronaves, elas são muito similares, né, às civis, né? Com poucas diferenças de parte militar, né? Acho que, diferente da Força Aérea, que a gente tem aeronaves estritamente militares, né? Igual o senhor comentou, a 29, 60 e 30, né? Nós temos a aeronave Esquilo, Pantera, Cougar, 225, então são bem similares à frota civil. Então, e conforme o senhor mencionou, a única diferença do processo é que o nosso processo é o diretor de material, ele avalia cada caso para fornecimento da documentação técnica, né? Então, havendo interesse da diretoria de material, né, ele vai fornecer aquela documentação técnica, né, de acordo com a necessidade. A grande diferença é essa. Está previsto na nossa norma, aquela norma que eu mencionei, né, a norma que a gente utiliza, tem escrito lá que casos excepcionais serão fornecidos a documentação técnica, mediante autorização do diretor de material. Obrigado, Diogo, obrigado, Cerqueira, obrigado, Daniel. Eu não tinha entendido a pergunta do Daniel, realmente é bastante pertinente, e essa análise, por isso que é importante esse contato prévio que ambas as forças fazem, né? Que é essa discussão prévia do seu processo de certificação, aonde, inclusive, essa avaliação de risco ele vai poder ser feita para a empresa verificar se o volume de serviços previsto, e ambas as forças, tanto a Força Aérea quanto o Exército, tem uma previsão de serviços que eles fazem, né? E aí a empresa pode avaliar esse risco para ela. O pessoal da Universal Painting, né, estava falando aqui, no caso, somos uma empresa de serviço especializada em pintura de aeronaves. Esse tipo de serviço, ele pode ser feito, quer dizer, que ele coloca aqui, como funciona para empresas de serviços especializados, né, que é um serviço especializado, no caso dele, de pintura. Eu sei que o Diogo comentou alguma coisa sobre serviços, por exemplo, de ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos, etc., mas ali na parte da Força Aérea, se o Cerqueira quiser falar um pouquinho mais em relação a isso, e o Diogo também quiser complementar, eu agradeço. Então, nós temos uma questão interessante com relação à certificação de empresa de manutenção, né? Então, queria colocar claramente aqui, as atividades de certificação que nós fazemos não são atividades de auditoria de qualidade ou certificação de sistema de qualidade aeronáutico. Não é isso. A certificação é de empresa de manutenção, ou seja, certificado de organização fornecedora de serviço de manutenção. E, no caso, os serviços que nós fazemos certificação, normalmente são serviços de manutenção de equipamentos ou serviço de manutenção de aeronave.
No serviço de manutenção de aeronave, pode ser que a empresa precise executar um serviço especial. Um serviço, por exemplo, de um jateamento, um jato de areia, um serviço de uma soldagem especial, um serviço de pintura, um serviço de o que seja. Então, esses serviços, eles seguem a regra da aviação civil também e ela pode terceirizar os serviços. Uma empresa que tenha uma evidência de que ela está capacitada a fazer esse serviço. Então, não está no contexto da certificação da empresa de manutenção, para avião especificamente, que ela está ali fazendo manutenção programada ou não programada de uma aeronave. Tá? Se a atividade de um serviço especial está sendo feito fora, tá? Ela tem que trazer a evidência que está subcontratando uma empresa capacitada a fazer serviço especial fora. Tá? Então, o objeto da nossa certificação de empresa de manutenção é o serviço de manutenção programada, que está no manual de manutenção do avião, ou não programada, que também está no manual de manutenção do avião. Ok? Então, no caso da pintura aeronáutica, seria um serviço subcontratado de uma outra empresa, tá? Que está sendo, sei lá, que tem certificação para fazer a atividade. Ou quer complementar? Eu acho que no Exército é um pouquinho diferente, né? É diferente. Além desse caso da subcontratação, que é prevista também, havendo a necessidade, né, da contratação, né, através de licitação, né, de um serviço não especializado como de pintura, por exemplo, ou ensaios não destrutivos, ou qualquer outro tipo de serviço não estritamente aeronáutico, né, o processo de auditoria vai ser o mesmo. Né? Nós vamos na empresa auditar, claro que com outros olhos, né, não sob o rigor de uma empresa aeronáutica, né, mas nós vamos verificar o processo da empresa, né, se ela tem condição de garantir o produto dela ou o serviço, né, numa qualidade aceitável pela aviação do Exército. Então, havendo a necessidade, a aviação do Exército vai contratar, vai ter o processo licitatório e o vencedor, nós vamos realizar a auditoria, utilizando a mesma norma, ela tem lá um campo para ensaios não destrutivos, né? A gente vai ter o sistema da qualidade, né? E especificamente, né, para os ensaios não destrutivos também. Ou pintura, o que seja. Obrigado, Diogo, obrigado, Cerqueira. Realmente, então, só para consolidar, dentro da Força Aérea, esses serviços, normalmente, eles não são contratados independentemente, eles são contratados dentro do escopo de um serviço de manutenção de aeronave ou de componentes, e o Exército tem um escopo um pouco diferente, porque eles não têm, a Força Aérea tem esse tipo de serviço especializado dentro da estrutura da Força Aérea. O Exército, esses níveis de terceiro e quarto escalão, eles não fazem, então eles subcontratam também. Então, para o Exército, é possível que uma empresa, por exemplo, fornecimento de processos de pintura aeronáutica, possa fornecer diretamente esse serviço para o Exército. No caso da Força Aérea, ele vai ser feito por meio de terceirização. Então, tem uma empresa, por exemplo, que faz a manutenção do F-5 e o F-5 precisa fazer um processo de pintura durante um serviço de manutenção preventiva ou corretiva. E aí a gente tem esse serviço subcontratado e na empresa que fez a contratação básica, ele vai comprovar para a Força Aérea que esse serviço vai ser feito dentro dos padrões aeronáuticos exigidos dentro daquele serviço maior, que é o serviço de manutenção da aeronáutica. Acredito que seja isso, certo, Cerqueira e Diogo? Campos, assim, só por precisão, não é que a gente não possa contratar, né? Contratar basta ter um requisito, né? E você estabelecer o requisito e colocar no edital. A questão é outra. A questão é que não faz muito sentido uma empresa dar entrada num processo de certificação de empresa de manutenção para fazer somente a parte de pintura de aeronave.
né? Então, ela vai ter que construir todo um processo de documental e tudo mais para fazer manutenção de aeronave ou de equipamento, colocar tudo de pé, o manual de empresa de manutenção, uma série de documentos e passar por um processo de certificação para fazer estritamente um serviço, que normalmente é um serviço que as próprias empresas de manutenção de aeronaves ou elas têm internamente ou subcontratam e podem subcontratar, né? Agora, não é dito que não é possível fazer uma contratação na FAB, mas como você sabe, nós temos nos nossos parques sessões de pintura. Nós fazemos decapagem de aeronave, fazemos pintura, fazemos toda a parte de decalque, a parte de pintura de marcas e tudo mais. Ou seja, é uma capacidade interna forte do nosso parque. Mas a questão impossível? Não é. Mas eu acho pouco provável haver um processo de contratação específico de uma atividade de pintura. Bom, jovens, nós estamos chegando aqui nos 10 minutos finais. Eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos. Vejo muitos nomes conhecidos aqui, bom saber que estão aqui com a gente. Agradecer mais uma vez ao Brigadeiro Cerqueira, trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente nessa área. Com certeza, quem não conhece o Cerqueira aí, isso daí é só a pontinha do iceberg do conhecimento que esse camarada tem em termos de manutenção aeronáutica. Tá? É um dos monstros da manutenção aeronáutica na Força Aérea e é um cara que eu admiro muito. O Diogo, muito obrigado, Diogo. Tá? Você está demonstrando aí que sua carreira de engenheiro está só começando realmente aí na Demavex, mas vai longe. É um camarada bastante competente. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Vou abrir para seu encerramento e agradecendo mais uma vez a participação de todos. Tá? Então, para o encerramento aí, Cerqueira, Diogo, e fechando. Bom, eu agradeço a oportunidade de apresentar o nosso processo de certificação de empresa de manutenção. Gostaria de dizer, eu disponibilizei aí no bate-papo o contato e o telefone, eu não sei se o pessoal pegou. Nós estamos à disposição para qualquer orientação, passar a documentação a respeito da nossa norma. Podemos dar orientação por telefone, por e-mail, não há problema nenhum, tá? E dar os esclarecimentos que forem necessários, principalmente nesses pontos mais polêmicos, ligados aí a acesso à publicação, à disponibilidade de ferramental. Eu queria deixar bastante claro que nós tendemos sempre a nos alinhar com as normas da aviação civil. Para os senhores terem noção, nós temos um processo de reconhecimento mútuo nosso com o governo americano, das forças militares, né, o ZAF, a Army e Navy, que usou como referência, seja para os americanos auditarem os nossos processos, como nós os deles, e construir um reconhecimento mútuo dos nossos processos de certificação, usamos como referência, tá, a norma da aviação civil europeia, da EASA. Então, que é bastante alinhada também com a FAA. E nós também estamos alinhados aí na aviação civil, na ANAC, com a FAA. Então, é uma tendência mundial, nós buscamos seguir esses processos. Então, inclusive, na ausência de norma nossa, nós adotamos normas civis, tá? Para resolver problemas, por exemplo, ligados à aeronavegabilidade, né? Então, nós não estamos falando nada de muito novo, sabe? Queria deixar bastante claro isso. É uma atividade para quem já conhece a atividade na aviação civil de manutenção, tá? Nós usamos práticas muito alinhadas.
A empresa que tem uma ideia de começar a trabalhar com esse tipo de atividade tem que entender também, tá, que nós temos essa filosofia de alinhamento com a aviação civil e os nossos processos de contratação, eles só lançam mão de certificação militar porque, em alguns casos, nós não temos condições, não há certificação civil específica para aeronaves estritamente militares. Tá bom? Bom, estamos à disposição, tá? Temos uma equipe toda com conhecimento bom na área, à disposição para tirar qualquer dúvida que quiser, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Diogo, finalização aí? Sim, gostaria de agradecer a oportunidade aqui, Coronel, de poder expor aí o processo de auditoria, né, da Demavex. Agradecer a presença de todos aqui, né, de todos os participantes. E, da mesma forma que o Brigadeiro mencionou aí, nós da Demavex, né, tanto eu quanto a equipe de auditoria da Demavex, está à disposição, tanto aqui em Taubaté quanto em Brasília. Nós temos militares em Brasília também que estão em condições de dar todo o suporte, né, todo o esclarecimento de dúvidas quanto a esse processo de auditoria. Então, deixei o meu contato aí, o pessoal pode mandar e-mail, pode ligar, que a gente esclarece todas as dúvidas que possam ter nesse processo e dá prosseguimento sempre como eu mencionei na palestra, né, de obter novas parcerias, né, novas empresas nesse ramo daí, que é muito importante para a gente, a aviação do Exército e para o Brasil como um todo. Bom, senhores, muito obrigado a todos, então. Uma boa noite. Lembrá-los, a Ariadne colocou aqui o site da MRO Brasil, né, disponível na aba Conferências. Nós vamos ter outras conferências, a próxima no dia 27 de outubro, falando sobre a Superintendência de Pessoal de Aviação Civil da ANAC. A gente vai ter o pessoal da SPL fazendo uma palestra aqui para a gente. Depois, na sequência, o ASAC, a Secretaria de Aviação Civil, no dia 10 de novembro. E no dia 24 de novembro, nós teremos uma palestra voltada para a área de supply chain, em que o Daniel Milstein é um dos coordenadores, né, o principal coordenador dessa área, e a gente está esperando a presença da Receita Federal e talvez até do Ministério da Economia para a gente tratar desse assunto bastante importante. Tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos, em especial ao Brigadeiro Cerqueira, Major Diogo, transmita lá um grande abraço para o General Negrão, grande amigo meu, eu sei que está lá tomando um vinhozinho lá na França agora. E a todos aí, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores.